Você sabe o que é dívida pública? Dívida pública é a dívida contraída pelo governo com entidades financeiras ou pessoas da sociedade para financiar parte de seus gastos que ainda não são cobertos com a arrecadação de impostos ou alcançar alguns objetivos de gestão econômica, tais como controlar o nível de atividade, o crédito e o consumo, ou ainda captar dólares no exterior. A dívida pública se subdivide em dívida interna e externa. Os principais credores do setor público são normalmente bancos públicos e privados que operam no país, investidores privados, instituições financeiras, internacionais e governos de outros países. Achou difícil? Não se preocupe, vamos simplificar. Para explicar a dívida pública, primeiro a gente precisa falar sobre as contas do governo. As coisas funcionam como na vida de qualquer pessoa. O governo tem receitas e gastos. A principal fonte de receita do governo são os impostos que pagamos, e esses recursos são gastos com saúde, educação, aposentadorias, pensões, salários de servidores, etc. Quando gasta mais do que arrecada, o governo tem que cobrir o buraco pegando empréstimos. O acúmulo desses empréstimos ao longo do tempo é o que forma a tal da dívida pública. Outra opção seria imprimir mais dinheiro, que gera inflação, mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando ao tema, fica a pergunta: quem empresta dinheiro para o governo? Qualquer um. Você, se quiser, pode emprestar. Quando falta, o governo capta recursos através do chamado títulos da dívida. Recebe o dinheiro e assume o compromisso de devolvê-lo em uma data futura e pagar juros periódicos ao credor. Grande parte desses títulos está nas mãos de grandes investidores, como fundo de pensão, fundo de investimentos e bancos. E diferente do que muita gente imagina, apenas 1/5 dos títulos são de investidores estrangeiros. Pessoas físicas também podem investir nesses títulos, através do Tesouro Direto. É possível investir quantias pequenas. O retorno é maior do que o da poupança e o investimento é 100% garantido pelo Tesouro. O que faz a dívida variar? Resultado primário. O que é um resultado primário? São receitas menos despesas primárias. E o efeito sobre a dívida líquida? Superávites primários, quando receitas são maiores que despesas, que pressionam a dívida para baixo. Quando há déficit primário, a dívida é pressionada para cima. O que é um pagamento de juros? Periodicamente, os juros sobre a dívida devem ser pagos aos detentores de títulos. E quais os efeitos sobre a dívida líquida? O pagamento dos juros sempre pressiona a dívida para cima. Os juros são tão maiores quanto maior for a dívida, maior a taxa de juros incidida sobre a dívida e maior a inflação. O único risco é o governo dar um calote, o que é pouco provável atualmente. A economia pós-Plano Real não é mais caótica como nos tempos da hiperinflação. O país possui mais reservas e o controle das finanças públicas melhorou com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, o perfil da dívida mudou. Em 2002, 45,8% do total era indexado ao dólar. Hoje, apenas 5,4% é. Agora, quando o dólar sobe muito, a dívida pública não sobe junto. O Brasil deve quase 3 trilhões de reais, o equivalente a 65,5% do PIB. Sim, é muito dinheiro, mas não é anormal. Países ricos como os Estados Unidos devem mais de 100% do seu PIB. Esse dado não assusta os investidores, porque há certeza de que o governo americano tem e terá no futuro capacidade de repagar. Mas no caso do Brasil, que já deu mais de 11 calotes desde 1826, dever 65,5% do PIB é preocupante. E o ritmo de crescimento da dívida também é. Nos últimos anos, com dificuldade para fechar as contas, o governo viu sua dívida aumentar bastante. Esse foi um dos pontos que levaram as agências de classificação de risco a tirarem nosso selo de bom pagador. O retorno do Brasil aos mercados internacionais. Como falado anteriormente da perda do grau de investimento em 2015 pelas principais agências de classificação de risco, Standard & Poor's, Moody's e Fitch, o Brasil iniciava o ano de 2016 com taxas de financiamento mais elevadas nos mercados internacionais. À época, a onda de aversão ao risco, com persistente queda dos preços do petróleo,
também contribuía para a piora do desempenho de títulos de dívida de mercados emergentes, bem como a decisão no final do ano de 2015. Ao longo do ano de 2016, entretanto, a melhora das expectativas dos investidores em relação ao cenário político e econômico do Brasil resultou no retorno dos custos de financiamento para patamares mais atraentes para a República. Em paralelo, a recuperação nos preços das commodities e os rendimentos historicamente baixos dos títulos de economia mais desenvolvidas ajudaram a aquecer a demanda por títulos de países emergentes, e o do Brasil em particular. Conclusão do relatório anual da dívida pública. No ano de 2016, o Tesouro Nacional obteve avanços no perfil da DPF, Dívida Pública Federal, notadamente com relação ao percentual vencendo em 12 meses, que ficou em 16,8% e alcançou um valor mínimo na série histórica, e ao alongamento de seu prazo médio, que atingiu 4 anos e meio. Tal resultado é significativo, pois indica que o risco de refinanciamento da dívida se encontra em patamares mínimos, reforçado ainda pela posição confortável das disponibilidades de caixas exclusivos para pagamento da dívida, que atualmente se encontra em torno do equivalente a 6 meses de vencimento da dívida interna.